Eu achei curioso, né, que mais uma prisão arbitrária e tudo mais na ditadura que já tem 20 anos, ditadura chavista, que passou para o Maduro, que é o socialismo do século XXI, que se parece muitíssimo com aquele do século XX, espalha um rastro de miséria e opressão, né? E o maior êxodo de um país na era moderna, fugiu todo mundo que conseguiu da Venezuela. E o Celso Amorim, o nosso chanceler aí, né, que assinou o prefácio de livro enaltecendo Ramais e tudo, ele disse: fiquei preocupado. Não é, vamos ver, vamos analisar. Fiquei preocupado com uma prisão. Poxa, eu fico impressionado com essas coisas. Foi que nem quando o Saramago. É que eu não dou moleza para hipócrita. Então é por isso que eu não sou muito querido nas alas da esquerda caviar, né? Tem até um livro com esse nome. Foi quando o Saramago disse que rompeu com Cuba porque prendeu 3 artistas lá uma época. Aí eu falei assim na época: puxa, e os 15 mil cadáveres no paredão antes, tá tudo bem? Tranquilo? Tá de boas? 3 prisões de artistas, aí rompe com o Fidel Castro. Então, o Celso Amorim está preocupado com a Venezuela, que está há 20 anos perseguindo, matando, torturando e expulsando dissidentes. E mesmo assim, a preocupação do Celso Amorim não foi suficiente para o Brasil assinar esse troço. Sequer o Brasil tem a coragem de assinar um negócio óbvio, externando preocupação oficial, que também não vai mudar nada, sobre isso. O editorial da Gazeta do Povo hoje foi sobre a covardia americana nessa história. Porque, acreditem se quiser, o Biden, que está senil, ele e é esquerdista, ele também reagiu parecido. O governo Biden, por meio da Casa Branca, divulgou nota, por meio do secretário de Segurança, dizendo que estava preocupado com a Venezuela. Eles também estão preocupados. Será que o Maduro não vai cumprir os acordos que fez com os Estados Unidos para ter eleição limpa? É a mesma turma que manda caixa de dinheiro para o Irã, para os ayatolás xiitas do Irã, na esperança de que eles vão usar o dinheiro para fins humanitários e não para construir a bomba atômica e varrer Israel do mapa. É de uma ingenuidade o esquerdismo infantiloide que beira um Guga Chakra da vida. Oi, Guga. Vai ver que por isso o Guga é o grande especialista da Globo, para falar de assuntos externos e Oriente Médio. Isso parece saído do jardim da infância, gente. Preocupados com a Venezuela, o cara perseguiu todos os dissidentes, não tem democracia há muito tempo, só aquela relativa, né, que o Lula enxerga como até excessiva, democracia em excesso. Vamos falar sério. Alguém ficou preocupado também com o Putin, que morreu lá, o principal crítico dele, nossa pauta anterior? Estou preocupado com a Rússia. Acho que não vai numa direção boa. Se continuar assim, vira uma tirania. Quem sabe começa até, por meio de imperialismo, a invadir países. Não pode. Estou preocupado. Vou soltar uma nota aqui de preocupação. Aí eu não tenho paciência para esse nível de babaquice, desculpa a expressão. Eu acho que as declarações do Lula sempre podem piorar. Ele vem fazendo isso desde que assumiu o mandato em 1º de janeiro de 2023. E essa declaração aí, o Brasil não está nela. Eu acho que isso não pega ninguém de surpresa sobre essa questão que está acontecendo com a Venezuela. Só que eu acho a parte mais interessante, que talvez valha a pena destacar, é que dessa vez, não só o Brasil, mas também os Estados Unidos, eles deveriam ter um pouco mais de preocupação e serem mais cobrados em relação ao que está sendo colocado aí em torno dessas questões de prender, de ativistas. Alguns jornais americanos vêm soltando algumas notas. O pessoal tem que lembrar que não tem nem 6 meses que teve um acordo que foi selado lá em Barbados, a presença dos venezuelanos, dos americanos, onde os Estados Unidos se comprometeram a levantar algumas sanções contra a Venezuela, diante do compromisso de eleições livres, que tudo ia correr conforme manda o figurino, etc, tudo mais, e que essa notícia, ela não vem à toa, ela vem através de uma construção que vem sendo feita desde início de 2023, mais ou menos a metade, que inclusive o Brasil vinha participando, o Brasil vinha sendo intermediário, que não dá para negar, com os conflitos na Europa. Os Estados Unidos têm interesse também no petróleo venezuelano, então teve aquela conversa, mandaram alguns emissários, o Celso Amorim participou bastante, e aí depois dessa decisão, você teve primeiro o caso da Maria Corina, que foi inelegível. Ela não pode concorrer, 15 anos inelegível, etc, tudo mais.
Aí os Estados Unidos se fingem, né, tipo a imprensa brasileira. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Nós fechamos um acordo, esse acordo dizia que ia acontecer isso, aquilo, outro, etc, tudo mais, e não deu certo. E assim, volta a acontecer esses problemas, e os Estados Unidos seguem calados, né? A administração Biden segue só aquela, meu Deus, não, se continuar desse jeito, a gente vai ter que rever esse acordo. Então a pergunta é, até onde as coisas irão para o Partido Democrata, a administração Biden, parar com esse teatrinho de normalidade, de que estão chocados e que os acordos estão sendo descumpridos, e falar, não, beleza, então agora realmente acabou o acordo. Vocês não irão me fazer de besta. Como de besta eles não têm nada. Então, para mim, esse é um ponto que vale muito mais a pena ser destacado, até porque quando esse acordo foi assinado, a própria Venezuela solicitou a participação da Comissão Brasileira, o Celso Amorim estava lá, e está tudo rolando. Esse só é mais um episódio. Desde o acordo, já teve a Maria Corina, tiveram outros opositores, e agora tem a Rócio, acho que é Rócio o nome da senhora, né? Enfim. O ponto que o Kim toca é fundamental, e eu quero trazer para essa reflexão, dessa visão toda do que acontece ali, como eu denunciei a hipocrisia dessa gente toda, do próprio governo americano, da Casa Branca e tudo, eu quero tentar explicar, na minha visão, por que existe essa hipocrisia também. Realpolitik, geopolítica, é feita com pragmatismo, desde Kissinger lá, que o cara é um FDP, mas é o nosso FDP, e por aí vai. Então, não é ambiente para românticos. Eu entendo tudo isso, eu não sou bobinho, né? Mas por que eles engolem alguns sapos e fingem que a Venezuela pode ter passado de uma linha aqui agora, sendo que já há 20 anos que atropela todas as linhas? Porque eles estão de olho no petróleo. Eles voltaram a negociar petróleo com a Venezuela por conta da crise com a Rússia, da guerra da Ucrânia e por aí vai. Então, veja como o mundo fica dependente de regimes nefastos, tendo que fazer um joguinho de simulado de estamos preocupados, mas no fundo, nos bastidores, comprando e dando dinheiro para o regime, porque nós dependemos. A Alemanha, metade da energia da Alemanha depende da Rússia. Então, o Trump tinha essa visão. O Trump pressionou a Europa para se tornar mais autônoma ou focar em países decentes, né? Aí, como é que entra nessa história toda a agenda ambientalista, a turma globalista que fica demonizando os países como o Brasil mesmo, né? Não, temos que fazer energia limpa. A África vai viver de energia solar e eólica agora. Né? A América Latina vai viver de... todo mundo vai ter carro elétrico. Quer dizer, é uma falta até de conhecimento mínimo, né? De novo, essas agendas, elas criam dependência, no fundo, dos regimes nefastos. Então, esse jogo é um jogo muito complexo, muito intricado, tem muita hipocrisia, tem muito pragmatismo e tem muita sinalização de falsa virtude para a plateia. Mas o que importa a gente analisar no frigir dos ovos quanto menos dependermos de regimes nefastos na mão de criminosos, na mão de narcotráfico, na mão de crime organizado, como é a Venezuela hoje, melhor, né?